Olá, sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar o conteúdo da semana 4 do PET 3 do terceiro ano. Nesta semana, nós vamos começar os nossos estudos com uma dica para vocês. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Essa semana nós vamos falar sobre delinquência e criminalidade. A sociedade é tão complexa que exigiu da humanidade a criação de ciências para tentar compreendê-la. Daí a existência das ciências sociais. A criminalidade, sendo um dos vários acontecimentos que constrói a nossa sociedade, pode estar relacionada a questões sociais, várias questões sociais. No final do século XIX, com a forte influência do evolucionismo e do darwinismo social, que nós já falamos algumas vezes no primeiro semestre, né? Aquelas teorias que tentavam classificar a espécie humana de acordo com as suas características físicas. E com essa influência forte nessa época, muitos defendiam que a criminalidade era uma característica genética. Eles acreditavam que tinham pessoas que eram naturalmente criminosos. Então, nessa época, vários criminologistas, inclusive um italiano famoso, né, o Lombroso, Cesare Lombroso, ele dizia que os bandidos podiam ser identificados pelas suas características físicas. O PET trouxe até uma figura aqui, né, a escola de Lombroso, que media o corpo humano para descobrir traços físicos da criminalidade inata e assim combater a criminalidade. Então, essas teorias biológicas, que por falta de evidências, foram desaparecendo, né? Surgiram, então, tentativas de explicar os crimes pela psicologia. Então, a criminalidade estaria relacionada com as personalidades individuais das pessoas, a índole da pessoa. Então, de acordo com a personalidade de cada um, aquela pessoa seria mais ou menos propenso ao crime. Tentaram achar padrões comuns, mas ficou muito difícil, porque tinham crimes muito diferentes na sociedade, né? Desde assassinatos muito violentos, desvios de verbas públicas, disseminação de fake news. É muito complicado você atribuir as mesmas características a todo tipo de crime, aos diversos criminosos. Então, tanto as explicações biológicas quanto as psicológicas, elas consideravam que os desvios e os crimes estavam relacionados ao indivíduo e não à sociedade. Tanto o desvio quanto o crime era algo mais relacionado com o corpo e a mente da pessoa do que com as suas relações sociais. Mas essas tentativas de explicar a criminalidade, elas foram duramente criticadas por sociólogos, né? Porque para os sociólogos, a criminalidade só poderia ser explicada considerando a amplitude e a complexidade do contexto social e cultural, onde os desvios e os crimes acontecem. Os desvios são desconformidades em relação às normas aceitas naquela sociedade. Então, são condutas que vão contra o que a sociedade espera, acredita que seja a melhor forma de se viver, a melhor forma de fazer alguma coisa. Então, a gente percebe que a maioria das pessoas, né, inclusive os cidadãos de bem, em certas ocasiões da vida, podem transgredir regras de comportamento e nem sempre vão sofrer sanções legais por isso, porque nem todo desvio é um crime, é apenas algo diferente do que aquela sociedade espera, né? Vou dar exemplo para vocês das pessoas, uma família, um casal que resolve criar os seus filhos na floresta, porque acha que ali vai ser mais fácil de educar os seus filhos. Ele não está cometendo um crime, porém,
vai contra o que a sociedade pensa ser a melhor forma de educar. A sanção, né, o PET trouxe algumas formas de sanção, e fala ali para gente que toda norma social está acompanhada de uma sanção. Então, seria uma reação ao comportamento de alguém. Para todo comportamento de alguém, né, isso pode gerar uma sanção, que pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser informal ou pode ser formal. Então, as sanções positivas é como se elas recompensam o comportamento que segue a norma da sociedade. Já a sanção negativa, ela pune o comportamento que foge, que vai contra a norma da sociedade. E elas podem ser informais quando elas são mais espontâneas, né? São reações ao comportamento de alguém. Por exemplo, se alguém te convida para sair da sua turma e você não vai, a pessoa espontaneamente fala: nossa, mas como você é chato, porque você não quer sair com a gente. Então, foi uma reação espontânea, nesse caso, negativa. Mas, quando você faz um serviço bem feito e que seu patrão chega e te elogia, é também uma sanção positiva. É uma reação àquele comportamento legal que você fez. E as sanções também podem ser formais. E essas sanções formais, elas são aplicadas por determinados grupos para garantir que as normas sejam seguidas. Aqui, a gente já vê que nós temos como exemplo a lei que é definida pelo governo, ela deve ser cumprida. E quando ela não é cumprida, ela tem uma sanção formal, né, uma penalidade, uma punição para quem não cumpre. O crime, o PET trouxe também o conceito de crime, né, fazendo a gente relacionar com desvio. O crime é uma conduta que contraria a lei formal, definida numa sociedade, em determinada época, em determinado lugar. Então, toda pessoa que fizer algo que vai contra o que fala que está errado fazer, que não pode fazer, essa pessoa está cometendo um crime. E ela vai ser punida sempre quando ela cometer um crime. Diferente do desvio. Nem sempre uma pessoa que comete uma conduta diferente do que a sociedade está esperando sofre uma punição por isso. Ela nem sempre vai ser punida formalmente por isso. E tem duas disciplinas que estão relacionadas que estudam o crime e o desvio. Ambas da área de sociologia, né? A criminologia, que estuda os comportamentos que recebem sanções da lei criminal, as taxas de criminalidade e as políticas públicas que buscam reduzir a criminalidade. E a sociologia do desvio, que além dos crimes, busca entender por que certos comportamentos são amplamente considerados desviantes e como o desvio é atribuído a certos grupos sociais. Por que a certos grupos sociais? Porque, às vezes, o que é cometido, o que é tido como desvio em uma sociedade, pode não ser em outra, né? A gente vai ver que tem comportamentos que são aceitos em determinadas sociedades, em outras não. Então, isso também tem essa consideração da sociologia do desvio. Essa semana, na questão número 1 do PET, a Guerra de Canudos aconteceu entre 1896 e 1897, num conflito armado que envolveu até o exército brasileiro contra sertanejos liderados por Antônio Conselheiro. Após a sua captura e morte, o crânio do líder foi enviado à Faculdade de Medicina da Bahia para estudos, onde se esperava encontrar sinais de criminalidade nata. O texto faz referência a um evento histórico brasileiro, ilustrativo da tentativa, ainda no século XIX, de só marcar a alternativa correta. E a questão número 2 tem uma tirinha e um texto que fazem críticas ao cidadão de bem. Na tirinha, eles sempre falam alto, com raiva,
com vontade de punir quem é diferente. Eu tenho medo do cidadão de bem. Texto 2. Leandro Carnal detalha o que, a meu ver, seriam os valores por trás da expressão de bem. Uma pessoa trabalhadora, honesta, pai e mãe de família, temente a Deus, não assassino, não drogado e não envolvido com maracutaias políticas. O curioso é isso estar sempre associado a um valor ético. Ser pai deriva de ser fértil e ter capacidade reprodutiva, não de ser ético. Ser temente a Deus implica uma adesão a um conjunto de crenças que me marcam e não, exatamente, uma pessoa ética. Tanto que os tementes a Deus levaram a Inquisição adiante, lembra o historiador. Para Esther Solano, socióloga e professora da Unifesp, se esse discurso de bem tem uma penetração tão grande, é porque, historicamente, o Brasil se configurou dessa dicotomia do cidadão de bem e o bandido, o inimigo. Há uma estrutura muito desigual de raça e de classe por detrás disso. O de bem estará geralmente associado a pessoas brancas, de classes média e alta. O inimigo, por sua vez, será negro e periférico. O bandido também pode ser o político de determinado partido. O estudante que fuma maconha exemplifica. No confronto entre bem e mal, continua Solano, cria-se uma lógica de guerra em que o cidadão de bem deve ser protegido. E contra o inimigo vale tudo, inclusive matá-lo. E se estabelece a lógica de que nem todo mundo é cidadão. Pode parecer uma ideia positiva a de haver um cidadão de bem, mas essa dicotomia é muito perigosa para a democracia, afirma a pesquisadora. As críticas à expressão cidadão de bem presentes nos textos 1 e 2 podem ser resumidas na seguinte afirmação. Então, a gente vê que são duas formas de textos criticando a expressão cidadão de bem, e aí vocês vão ler as alternativas e ver qual que é a afirmação correta. E assim a gente finaliza, então, a semana 4 do PET 3. Semana que vem nós estaremos aqui, se Deus quiser, com novos conteúdos. Muito obrigada e um abraço para vocês.